Olá, meu nome é Carlos Ramos e estamos agora continuando com a implementação do algoritmo de coloração de grafos. É a parte 2. Imprescindível que se veja a parte 1, porque nela estão todas as explicações das ferramentas utilizadas. Então nós temos aqui, continuando, a descrição do algoritmo. Na parte 1 nós já vimos a implementação dele, utilizando a classe que eu criei para fazer o teste, que seria desenha.java, que utiliza vértice, que utiliza aresta, que utiliza as classes, né, todas e a classe cor, para fazer a lista de cores, lista de vértices, lista de arestas para o desenho do grafo. Vimos até aqui no Colore Vértice, onde ele faz tudo o que precisa ser feito para a coloração do vértice em si, e faltou a gente ver a parte onde a gente imprime o grafo utilizando o GraphViz. Aqui nós temos o print grafo, que é uma função, um método que foi criado dentro dessa classe. Esse método manda falso, manda verdadeiro. Se for falso, ele vai imprimir sem coloração, e verdadeiro vai imprimir o grafo com coloração. Esse grafo, aqui no print grafo, nós vemos que o colorido, o grafo colorido, ele vai criar um arquivo chamado colorido.gif, e o original sem coloração vai criar um arquivo chamado original.gif e vai colocar na mesma pasta de execução do programa. Nós instanciamos aqui um objeto do tipo GraphViz, que seria, esse GraphViz seria realmente a API que nós baixamos da internet, aqui, API em Java, para utilizar a ferramenta GraphViz, que nós já vimos na parte 1. E essa API tem uma série de métodos que nós colocamos aqui para a criação das regras e digamos, em programação, ou então lista de vértices e arestas a serem criados no grafo. Né? Então ele vai fazer, eu vou executar duas vezes, uma sem cor e outra colorido. E nós temos aqui embaixo uma classe dentro da própria classe desenha, que vai ser utilizado só para ela, para implementar aqui o comparator, que é uma das coisas que é utilizado para fazer ordenação de um ArrayList, de um objeto ArrayList, utilizando aqui o getGraal do objeto P1, que seria um vértice. Né? Isso tem que ser analisado então, mas não é o objetivo da nossa programação aqui. Ok, então tendo o programa já finalizado, nós podemos fazer nossos testes. Finalizado e explicado, nós podemos fazer nosso teste. Só que antes de fazer o teste, vamos verificar se o algoritmo, vamos entender esse algoritmo. Veja, nós temos aqui os passos desse algoritmo que foi criado para a coloração dos vértices no menor número de cores. Então o que acontece? No algoritmo manda pegar o vértice de maior grau, que é o D. Do vértice de maior grau, que é o D, ele vai pegar um de seus adjacentes, que seria o B. Nesse adjacente ele vai ver nas adjacências a ele, que seria o A, que seria o D, que seria o C, se alguém está usando a primeira cor da lista, que seria o amarelo. Já está usando. Então ele vai pegar a próxima cor da lista, que é o vermelho, e vai colocar nela. E também vai pegar o vermelho e vai ver se ninguém está usando também. Não está usando, ele vai utilizar o vermelho. Segundo o algoritmo, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar e vai pegar a próxima aresta adjacente, o próximo vértice adjacente da onde ele está, que seria agora o vértice B. Então ele vai pegar o A, que seria o próximo vértice adjacente. Pegando o A, ele vai ver se no A ele pode usar a primeira cor da lista, que seria o amarelo. Ele viu a primeira cor da lista é o amarelo e o amarelo não é adjacente em nenhum lado, então ele vai usar a primeira cor da lista, que ele usou aqui o A, o amarelo no A. Vai pegar a próxima adjacência de A, que é o F. Vai verificar se ele pode usar a primeira cor da lista, que é o amarelo. A lista começou com o amarelo. Não pode. Então ele vai verificar se ele vai poder usar a segunda. Não pode por quê? Porque os adjacentes já estão amarelo. Ele vai verificar a próxima cor da lista e ver se pode utilizar o vermelho. Pode, porque não tem adjacente vermelho. Vai pegar do vértice F o próximo adjacente, pegou o E. Pegando o E, ele vai verificar a primeira cor da lista, que é o amarelo, se ele pode usar. Não vai poder usar o amarelo porque tem um adjacente. E vai pegar a próxima cor da lista, que é o vermelho, e vai ver se pode usar. Não pode porque tem um adjacente, que é ele mesmo, o F. Então ele vai pegar a próxima cor da lista e ver se tem adjacente com a mesma cor. Não tem, ele vai utilizar o azul então para o E. No E,
ele vai pegar o próximo vértice, que seria o próximo vértice adjacente do E, que seria o C, e vai verificar se ele pode usar amarelo, que é a primeira cor, não pode porque tem um adjacente. Vai verificar se ele pode usar vermelho, que seria a segunda cor, não pode porque ele já tem um adjacente vermelho. Vai verificar a próxima cor, se é o azul, se ele pode utilizar o azul, não pode porque ele tem um adjacente azul. E vai pegar a próxima cor da lista, que é o verde, vai ver que não tem nenhum adjacente verde, ele pode usar o verde. Então é assim que funciona esse algoritmo e dessa forma foi explicado. Então, vendo aqui, executando o programa para a gente ver a criação do grafo com alguns exemplos. Vamos criar um grafo simples aqui, com o número de vértices 3. Vamos criar as ligações de A para B, de B para C e de C para B. Os seus grafos foram criados no arquivo original.gif e colorido.gif dentro da pasta de execução do programa. Nós temos aqui a pasta de execução do programa. Então temos o grafo criado aqui, sem cor e com cor, observando que nenhum adjacente foi colorido com a mesma cor. Então temos um grafo de 3 cores aqui, de 2 cores. Vamos criar um grafo fechado, né? De 3 vértices, A para B, A para C e C para B. Vamos ver como é que ficou esse grafo. De novo abrindo lá. Então nós temos aqui, sem colorizar, A para B, A para C e C para B. E o colorizado utilizando agora 3 cores, porque nenhuma cor pode se repetir em vértices adjacentes. Vamos criar o grafo agora daquele exemplo. Do exemplo aqui que nós temos da criação do algoritmo. Executando. Temos aqui número de vértices 6. Vamos fazer as arestas. Vamos ligar aqui A para B, A para F, o B para C, B para D. Vamos criar o B para A, não vamos colocar porque o A para B já definiu aqui, né? Vamos colocar o C para D, o C para E. Não vamos colocar o C para B porque já foi definido aqui B para C. Vamos para o D. Vamos colocar D para B já está, D para E, D para F. No E nós já temos essa definição, vamos só colocar o E para F. E não vamos colocar nada no F para A porque já está A para F ali em cima. Então aqui nós temos o grafo criado sem cor, é um grafo idêntico àquele do exemplo. Também idêntico ao do exemplo, porém ele está disposto de forma diferente, porque para eu colocar as posições dos vértices corretas de acordo com o que eu quero, eu teria de usar outra biblioteca e a coisa poderia se tornar muito mais difícil para demonstração e para desenvolvimento, não cabendo no nosso tempo hábil para isso. Mas observando aqui, nós temos o grafo. Esse grafo, nós temos os vértices D e o vértice A da mesma cor. Aqui não é amarelo, é vermelho ao invés de amarelo, porque eu comecei minha lista de cores com vermelho primeiro. Aqui foi colocado com amarelo primeiro, aqui foi colocado vermelho segundo, aqui foi colocado vermelho primeiro e foi colocado essa cor lilás aqui segundo e assim por diante. Mas cabe a gente ver isso aqui, que nós temos as mesmas cores aqui de D para A, temos a mesma cor de D para A aqui. Letra C, nós temos uma cor que não se repete para nenhum outro. Vértice E, nós também temos uma cor que não se repete para nenhum outro. E os vértices B e F estão com a mesma cor. Então, vendo que o algoritmo funcionou também para o nosso exemplo aqui. Podemos fazer qualquer tipo de exemplo, qualquer execução do programa. Vamos executar mais uma vez. Vamos colocar aqui de 7 vértices, A para B, A para C, A para D, aliás, B para C, C para D, D para E para F. Vamos colocar também E para A e E para G. Criando o grafo. Nós temos aqui sem colorizar. E temos aqui o grafo colorizado, vendo que os vértices não se repetem. Então, seria essa a demonstração da implementação
da implementação do algoritmo de coloração em Java, utilizando aquelas bibliotecas, aquelas ferramentas GraphVis e a API GraphVis para Java. E finalizamos até a próxima. O contato é carlos@realisto.com.br. Muito obrigado.